diretório, falando da revogação da reforma trabalhista que aconteceu no Brasil, que ela é comemorada por alguns, criticada por outros, mas é um assunto polêmico das eleições. O que você acha? A reforma trabalhista precisa ser revogada no Brasil, Eduardo? Eu acho que primeiro, Fabiola, a gente tem que qualificar essa discussão, né? A discussão, quando ela acontece assim, através dos portais, dos discursos, da grande mídia, ela acaba sendo uma discussão que fica, por exemplo, nos agregados econômicos, o PIB subiu ou caiu, né? E às vezes dentro do PIB você tem um monte de coisa que mudou e o PIB continua 1% de alta, né? A expectativa, mas a expectativa do crescimento do agronegócio caiu pela metade, da indústria saiu de retração para expansão, etc. Mas a gente está ali discutindo que o PIB não mudou, e mudou tudo. Em relação às reformas, é muito parecido, né? Fica parecendo que você tem um time que é a favor da reforma e um time que é contra a reforma. E aí, se você começar a apertar, aí o pessoal que se acha mais sofisticado ali no assunto, que acha que vai um pouco mais fundo, fala assim, não, eu sou a favor da reforma, porque no Brasil é uma confusão você contratar alguém, em qualquer lugar do mundo é super simples. Aí o pessoal que é contra a reforma fala assim, não, eu sou contra a reforma porque no Brasil os trabalhadores, eles sofrem condições de trabalho onde em poucos lugares do mundo eles sofreriam, né? E está todo mundo certo, né? E se você for até nesse primeiro nível da discussão, você vai falar, mas calma aí, eu concordo com um com o outro, até agora eu não consegui escolher meu time, né? E a verdade é que você tem um pano de fundo que é uma mudança estrutural das relações de trabalho e do tipo de trabalho. Vamos olhar para trás, né? Há algumas décadas atrás, o setor da indústria era quem carregava, né, o crescimento econômico. Hoje é o setor de serviços no mundo inteiro. As características dos dois trabalhos são diferentes. E no setor de serviços, essa mudança tecnológica vinha fazendo esse, enfim, setor mudar bastante. E aí a pandemia acelerou essa mudança absurdamente. E aí você tem que ter novas leis que tornem, número um, mais eficientes, né, essa relação de trabalho, mas também, número dois, protejam trabalhadores e trabalhadoras para coisas que a gente não poderia pensar, né, para perigos que a gente não poderia pensar há algumas décadas atrás. É claro que deveria. Então, você deve ter uma reforma, no sentido que uma casa, né, deve ser reformada, deve ser modernizada, deve ser atualizada. É claro que deve ter. Agora, essa reforma significa simplesmente simplificar, né, as relações de trabalho, aí eu já não concordo, e eu acho um absurdo. E eu acho que nessa urgência de simplificar essas relações de trabalho, a gente acabou tirando direitos ou diminuindo direitos de uma população que já é extremamente privada de uma proteção em todos os sentidos no trabalho que ela executa. Vamos lembrar que a gente está falando de um país, veja bem, Josias e Léo Sakamoto, dado daquele boletim da desigualdade das metrópoles, que é feito todo ano, do ano passado, no meio da pandemia, a renda média do trabalho, tá? A gente está falando de renda do trabalho, dos 40% mais pobres do Brasil, 40% se você levar para essa região metropolitana, se levar para o Brasil inteiro, são 80 milhões de pessoas, é uma Alemanha. Caiu durante a pandemia de R$250 para R$150. De 250 para R$150. A gente está falando de uma renda por ano que é menor do que a renda do Haiti, que é menor do que a renda da República Democrática do Congo. Um país do tamanho da Alemanha, 8 Haitis quase vivendo no Brasil, com uma renda do trabalho abaixo da renda do Haiti. Poxa, você tem que dar algum tipo de proteção, você tem que dar acesso à justiça do trabalho para essas pessoas que não têm dinheiro, não podem contratar um advogado, não sabem nem como fazer isso, e, além disso, estão expostos às situações mais perigosas do mundo. Josias e Léo, não vou me estender, vou passar a bola para vocês depois, para isso aqui virar um diálogo, eu gosto de falar muito mesmo, mas a gente mora num país onde as empregadas domésticas ainda trabalham de segunda a domingo, dormindo na casa, o apartamento já vem com depósito de empregada, porque não é um quarto de empregada, muitas vezes sem janela, e ela está à disposição do patrão ou da patroa de 6 da manhã à meia-noite, a maior parte das vezes na informalidade, muitas vezes ganhando menos do que o salário mínimo. E pode,
Isso assim, não é que é parecido com escravidão, isso é a escravidão em 2022. Então, você, numa população como essa, né, não tomar os cuidados de garantir o acesso à justiça do trabalho, leis que sejam firmes, protegendo esse horário de trabalho, protegendo a carga de trabalho que pode ser executada, protegendo também, aí a gente junta, porque a reforma trabalhista ela está diretamente conectada à reforma da Previdência, protegendo o que vem depois, porque no Brasil hoje em dia você chega a alguém que nasce entre os mais pobres, o cara tem 55 anos, perdeu o emprego ali, que era aquele emprego que ele estava, enfim, há uns 5, 10 anos, com 55 anos, ele não tem mais onde trabalhar e agora não tem aposentadoria. Eduardo, acho que você utilizou uma analogia que é bastante apropriada, não tinha me ocorrido, é como reformar uma casa, né? A casa vai envelhecendo, você precisa atualizar a casa, precisa cuidar do encanamento, da eletricidade, né? Agora, o debate é muito pouco sofisticado, né? Porque agora houve esse encontro do PT em que resolveram mudar o vocábulo, né? Em vez de reformar a reforma ou de modernizar a reforma, querem revogar a reforma. E revogar a reforma significa trazer de volta algumas coisas que eu considero muito deletérias, como, por exemplo, o imposto sindical. É razoável que o sindicato se financie de alguma maneira, mas não é razoável que sindicatos que nem negociam dissídio nenhum avancem sobre o contra-cheque do trabalhador formal para tirar um dia do salário do cara sem dar nenhuma contraprestação de serviço, né? Do mesmo modo, é muito razoável o discurso que o Lula vinha ostentando de que é preciso modernizar a reforma, até para incluir, por exemplo, trabalhadores como os trabalhadores de aplicativos. Você recebe na sua casa, o sujeito traz a sua pizza, traz uma refeição, e não tem proteção nenhuma. O cara pode sair numa moto, cair, e não tem nenhum tipo de assistência, né? Então, é preciso, sem dúvida nenhuma, modernizar a lei. Agora, não acha que é equivocado dizer simplesmente, olha, joga no lixo tudo o que foi feito? Não era o caso de pegar a reforma que foi feita, ver as imperfeições, ver no que ela foi inadequada, à luz da aplicação daquela reforma, e modernizá-la. Não é essa a melhor maneira? Sim, Josias, mas eu até te garanto o seguinte, se você sentar com qualquer economista, né, do PT com 30 minutos para conversar, numa mesa de bar ou em casa, num jantar, numa reunião, é claro que a ideia não é, vamos fazer o seguinte, tudo que fez, desfaz e volta como era na década de 80, na década de 60, enfim, não é essa a ideia, é claro que não é, mas nesse mundo onde as discussões viraram sim e não, Bolsonaro ou não Bolsonaro, a favor ou contra a reforma, e no momento eleitoral, onde o que pega, ninguém vota pela razão, as pessoas votam pela emoção, e você busca bandeiras ali na época eleitoral para se posicionar num debate que é um debate passional. E aí você acaba tendo isso, que é o seguinte, ele é a favor da reforma trabalhista? O Brasil está com um número de desempregados gigante, mais de 11 milhões de pessoas desempregadas, é muito mais do que isso, né? A gente fala, o percentual são pessoas que estão procurando trabalho e não acharam. E aí você tem a confusão da pandemia, um monte de gente deixou de procurar trabalho, o desalento, que é o que a gente chama, cresceu muito, um monte de gente está na informalidade, em subemprego, né? Então não está ali como desempregado, mas tem um emprego que, enfim, mal paga a passagem que ele gasta para ir para o emprego e não consegue comprar nada, mas também não está como desempregado. Mas você vê essa população assim que tem esse como o maior problema do país hoje, que fala o seguinte, olha só, eu sou contra aquela reforma. E pronto, e já tem ali a polarização nesse sentido de, poxa, sou a favor, sou contra, qual dos dois times você vai escolher? Mas não tem, e eu converso com vários, né, do PT e de outros partidos também, aí do campo progressista, não tem ninguém no PT que tem como programa de governo você pegar tudo que foi feito e desfazer tudo, e é isso mesmo. Existe claramente essa percepção, até porque você tem pessoas extremamente qualificadas ali, o Guilherme Melo, o Postman, você tem o Pedro Rossi, você tem o professor Veloso, você tem o Galípolo, você tem várias pessoas ali que, enfim, compreendem essas mudanças pelas quais o mundo está passando e que entendem, né, que você tem que fazer uma mudança agora, que também entendem que as mudanças que foram feitas na direção errada. Eles entendem, essa é a opinião deles. Por acaso, é a minha também, né? Mas, sim, fica parecendo que, olha, eu sou a favor de tudo que foi feito ou eu sou contra tudo que foi feito. Isso é uma besteira, né?
Eduardo, um dos pontos, eu conversei com algumas pessoas do Diretório Nacional do PT e teve muita gente que falou que não foi coincidência o momento em que aprova-se Alckmin na chapa e o momento em que se vota, inclusive, a troca do termo reforma por revogação, né, num sentido, inclusive, de dar um recado, né, uma sinalização de que, para a base sindical, para as alas, né, do PT que defendem essa discussão, de que o partido não irá abandonar essas pautas, né, com a nova aliança. Né? E aí tem um ponto interessante que é o seguinte, como é que você vê o PT aliado com o ex-governador Alckmin no que diz respeito a essas pautas, como pautas trabalhistas, como pautas de direitos fundamentais? Porque se a gente se considera que esse pessoal do Diretório Nacional está correto ao afirmar que isso aqui foi uma sinalização para o partido de que, olha, Alckmin está entrando, mas não significa que estamos abandonando as nossas discussões tradicionais, estamos ainda mantendo. Como é que vai ficar isso na campanha? Porque o tema da questão da reforma trabalhista foi a primeira grande pauta neste ano a ser discutida, uma pauta realmente eleitoral, né, em janeiro, né? Só que não vai ser a única, vão ser vários outros temas, várias outras pautas em que você deve ter fricção entre o posicionamento do PT de base e o posicionamento de aliados como o Geraldo Alckmin. Como é que você vai ver isso? Eu acho que tem que ter, e vai ter, né, muita conversa entre os dois campos para eles poderem buscar algum nível de alinhamento. Você está absolutamente correto, Leonardo. As visões são bem distintas. Elas não são antagônicas, tá? Mas são bem distintas. Antagônicas, por exemplo, a visão do Guedes com a visão do PT, né? E aí você tem realmente o Guedes achando, e a turma que está ali no entorno do Guedes, que é um absurdo isso tudo que acontece, porque no Brasil, se você é mais pobre, é só você trabalhar e se esforçar que você vai conseguir chegar em algum lugar, que você vai conseguir melhorar a sua situação, é só você poupar, né? Então, poxa, por que você não poupa? Se o brasileiro aprendesse a poupar, então essa é a visão, e eu digo que foi 20 anos de mercado financeiro, e é uma turma que conhece muito pouco ali do que acontece, né? Na terra batida, né? No chão de fábrica, não conhece mesmo, e às vezes até não por maldade, muitos por maldade, mas muitos não por maldade, mas por ignorância mesmo, não sabe o que acontece. Agora, entre Alckmin e Lula, você tem, assim, caminhos bem distintos. E aí faz sentido a tal expressão, o campo democrático, né? A frente ampla. Porque é mesmo, né? Alckmin e Lula, gente, vamos ser, assim, super realistas, eles não estão juntos, né, por vontade, né? O Alckmin, no sonho dele, não era formar uma chapa com Lula, e o sonho do Lula não era formar uma chapa com Alckmin. Mas, dado o que se apresentou de situação de país, os partidos, as lideranças políticas, etc., conversaram, o próprio Alckmin e Lula, e chegaram à conclusão que é o seguinte, olha só, a gente precisa tentar junto. E a gente precisar tentar junto significa o seguinte, não vai ser o Lula e não vai ser o Alckmin, vai ser alguma coisa que a gente vai tentar encaixar aqui no meio. E esse encaixe é super difícil, tá? Eu não estou falando que eu acho que esse encaixe é fácil, não. Esse encaixe é super difícil. Se eles não tomarem cuidado, isso pode dar muito ruído, e o Bolsonaro pode até explorar muito esse ruído na campanha dele, porque cada ruído que aparece, a mídia vem com tudo em cima, os meios de comunicação vêm com tudo em cima para apontar ali contradições, e a gente sabe que as contradições existem, então vai ter que ser uma coisa feita com muito cuidado para aquilo que você tem de ônus nessa união não superar aquilo que você espera de bônus, né, ao criar uma frente ampla. Está falando